Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Maria Lopes, Liliana Borges, David Santiago, bem-vindos ao Poder Público de 6 de junho. Hoje cabe-me a mim apresentar o programa e faço a escassos 3 dias das eleições europeias, que alguns dizem ser uma espécie de segunda volta das legislativas e outros admitem ser mesmo um ensaio para futuras legislativas mais cedo do que tarde. E para não retardar demasiado aquilo que interessa, São José, que já escreveu sobre um texto de balanço da primeira semana de campanha, pergunto se agora que a segunda se encaminha para o fim, podemos dizer que mais do que noutras ocasiões esta campanha acabou por tratar de facto os temas iminentemente da União Europeia. Do que eu tenho memória, e são já várias eleições ao Parlamento Europeu, estas foram as eleições para o Parlamento Europeu em que mais discutiu questões europeias. Não só porque foi as primeiras europeias que tiveram o modelo de debate televisivo bastante intenso e em que houve um esforço da comunicação social e dos jornalistas nesses debates de que se tratassem questões europeias, mas também porque os candidatos fizeram esse esforço, creio eu, porque as questões hoje em cima da mesa são graves. Há questões como não só a iminência do crescimento da extrema-direita no Parlamento Europeu, como a crise das migrações, o afluxo que nos últimos anos a Europa tem recebido, os fluxos e vagas migratórias, e não é um problema só de Portugal, é um problema geral. Mas também questões como as questões da ecologia, as questões da energia, até questões mais de regras orçamentais, eu acho que estiveram presentes. É evidente que contaminadas muitas vezes por política nacional, o que também é natural. Sobretudo nesta fase final, até talvez os líderes andavam na campanha e esta semana, de facto, tivemos a apresentação do programa das migrações, que é uma questão europeia, mas que acabou por haver uma grande reação partidária a decisões do governo e sobretudo a questão do IRS, da passagem do IRS, da proposta do PS e não da proposta do PSD. Mas essa contaminação também é normal que se discuta, não é? Nós não podemos fechar o país para obras só porque há uma campanha europeia, não é? Mas neste caso aqui há uma responsabilidade dos partidos não terem tido, os partidos, neste caso dos líderes, não terem tido capacidade para, ou seja, tentar trazer de facto os temas mais relevantes da Europa, até porque há muitos temas. Os temas foram trazidos pelos candidatos. E bem, pois, mas agora o facto dos líderes estarem na campanha obriga-os, sobretudo os líderes dos partidos da oposição, a quando há qualquer epifenómeno político nacional a terem que tomar posição. Mas aquilo que eu ia perguntar é, isso acontece porque acham que os temas mais nacionais vão acabar por conseguir capitalizar mais isso em termos eleitorais? Será por isso? Provavelmente. Porque acontece mais com o aproximar das eleições, até porque a é. discussão dos temas e mesmo os debates foi de facto onde os temas europeus foram mais debatidos, mas foi ainda na pré-campanha a maior parte dos debates, tirando o último, julgo eu. Sim, mas os candidatos fizeram um esforço de puxar temas europeus nas suas ações de campanha. Verdade. Se calhar eleitoralmente rende mais a política nacional, não é? nesta altura, não é? Sim. Até porque da parte do governo também houve uma estratégia, se quiseres, eleitoralista. O plano das migrações nesta altura, plano nacional, não é? Nesta altura. E a dramatização do chumbo da sua proposta de IRS também é eleitoralismo do governo, portanto, eu acho que há de todo lado isso. Essa até é a deixa perfeita para a pergunta que eu gostava de fazer, Céu. Achas que o governo, que pode-se dizer que ainda está em estado de graça e que tem multiplicado anúncios sobre os temas mais diversos nas últimas 3-4 semanas, será punido nas urnas como é habitual, por norma, é o que acontece em eleições europeias? Ou achas que a AD vai beneficiar deste estado de graça do governo? Ou seja, o que é que
e para o qual contribui muito estes anúncios que se multiplicam, não é? Sim, o habitual acho que não é tanto assim. Por acaso estive a fazer essa contabilização, está muito 4-4. Está muito 4-4 quando. Okay. Mas a ideia é um bocado que acontece mais vezes isso, pelo menos nos últimos anos, não? Bom, nos últimos anos, sim, para aí, desde 2004, pelas minhas contas, quem estava na oposição sim, é que ganhava, exceto 2019, que foi o PS. Sim, se excluirmos as primeiras, com Cavaco Silva, porque também era. Ele tinha acabado de chegar ao poder. Essa questão é um bocadinho, literalmente, a pergunta do milhão de votos, porque se tiver 1 milhão de votos, muito possivelmente é esse partido que ganha, a menos que haja assim uma grande afluência às urnas, esperemos que sim, mas o PS em 2019 teve 1.100.000, o PSD teve praticamente 800.000 votos. Por isso essa é a pergunta do 1 milhão de votos, por isso é que eu dizia isso. Não sei, alguém se arrisca a apostar qual é que vai ser o resultado? É que eu acho que não, porque as sondagens está tudo muito equilibrado. Uma repetição das legislativas, quase, não é? Sim, mas as legislativas não davam uma diferença tão curta entre os dois primeiros partidos, portanto acho que é ainda mais difícil deitar-nos aqui a adivinhar, não é? Agora, isto se calhar é um bocadinho, será uma desforra, não é? Já que das 8 eleições houve 4 foram ganhas pelo partido do governo e 4 foram ganhas pela oposição, portanto será um bocadinho a desforra e também se calhar um bocadinho a desforra entre Pedro Nuno Santos, se calhar não, é mesmo a desforra entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, até porque, enfim, Pedro Nuno Santos, desde que assumiu a liderança do PS, não ganhou Açores, não ganhou Madeira, não ganhou as legislativas e daí se calhar a pressão está muito mais sobre ele do que sobre Luís Montenegro. Que se considera que esta é a primeira eleição em que de facto ele tem plenas responsabilidades, porque há quem diga isto, nas legislativas tudo bem que já era líder, mas teve pouco tempo para preparar. Já era líder, mas havia uma avaliação ao governo de António Costa, provavelmente também na equação. E é as eleições que ele se comprometeu a ganhar no Congresso. Exatamente. Sim, é verdade, isso também é verdade. Porque ele no Congresso não falou de legislativas. Pois não fugiu um bocadinho à questão do resultado nas legislativas. Politicamente assume a responsabilidade de fazer a limpeza, portanto também assume uma responsabilidade nas listas. Tem muita responsabilidade que há a sacar no dia 9 à noite. Agora, sobre o estado de graça, eu se calhar perguntava qual estado de graça, porque a popularidade de Montenegro aponta nesse sentido, tem vindo a crescer, não é? Tem vindo a crescer, tem vindo a anunciar muitas coisas, mas a verdade é que aquilo a que assistimos esta semana, por exemplo, na questão do IRS, não é propriamente um estado de graça, não é? Não sei, confesso, não vou pôr-me a adivinhar sequer qualquer tendência sobre isto. Agora, e acho que poderíamos falar sobre isso um bocadinho mais à frente, esta questão do IRS deu aqui argumentos positivos e negativos, se calhar para todos os partidos envolvidos. Okay. Liliana, e do que se viu até agora, quais é que achas que foram os candidatos que surgiram mais bem preparados? E já agora também quem é que destacarias pela negativa? Olha, começando pelos 2 principais candidatos, principais no sentido de de fazerem parte serem cabeças de listas dos partidos que tradicionalmente elegem mais eurodeputados. Eu acho que, embora Sebastião Bugalho se tenha esforçado muito nestas 2 últimas semanas para se mostrar preparado, aquilo que também temos visto é um Sebastião Bugalho extremamente emotivo, e eu sei que emotivo não é um adjetivo que seja muitas vezes usado para descrever homens, é muitas vezes usado negativamente para descrever a mulheres e mulheres na política, mas aquilo que Sebastião Bugalho nos mostra é que muitas vezes, quando é confrontado com alguma pergunta da qual não gosta tanto, ele questiona a pertinência dessa mesma pergunta e fala muito chateado, e acho que tem falhado enquanto cabeça de lista por isso. Ontem, por exemplo, para te dar um exemplo concreto, bom, esta questão da emoção reprende-se com uma pergunta que lhe foi feita durante o fim de semana em relação aos direitos das mulheres, e o Sebastião Bugalho ficou muito incomodado por ter sido questionado pelos direitos sobre a forma como a Aliança Democrática defende os direitos das mulheres, depois dele também se ter engasgado quando lhe questionaram sobre a sua posição acerca da interrupção voluntária da gravidez. Mas respondendo concretamente em relação a temas europeus, ontem, por exemplo, numa ação de campanha,
uma jornalista perguntava-lhe sobre as propostas que a Aliança Democrática tem para responder aos pescadores, e ele acabou por não conseguir dizer nada, não sabia até concretamente o que é que o programa dizia, respondeu muito evasivamente, dizer, mas eu creio que o nosso programa fala sobre isso, ou seja, sem grande certeza até. Teve de ser Lídia Pereira que atrás dele, ela que coordenou o programa da Aliança Democrática, teve de ser Lídia Pereira a assinar e a dizer que sim, falamos sobre isso. Portanto, aqui também nota-se que Sebastião Bugalho ainda depende muito da sua equipa e de quem lhe segreda coisas ao ouvido para dizer, não, nós temos aquilo e temos isto, e esperava um bocadinho mais daquele que foi apresentado por Luís Montenegro como um candidato completamente disruptivo e até o gênio da sua geração. Em relação a Marta Temido, e também para não me perder muito mais no tempo, acho que tem estado muito colada a Pedro Nuno Santos. Vemos muitas vezes Pedro Nuno Santos tem estado muito presente na campanha do PS, mas vemos muitas vezes Pedro Nuno Santos a ser ele a responder aos jornalistas, e depois Marta Temido, quando é questionada, acaba por dizer, o meu secretário-geral já respondeu sobre isso, portanto não vou estar a repetir. E acho que isso a tem fragilizado na rua, embora ela tenha... Mas isso também muitas vezes acontece em temas, lá está, nacionais, e não tanto nas questões eminentemente europeias. Certo, mas que acaba por ser aquilo que marca a agenda mediática. Portanto, ela nos debates também não esteve tão forte quanto seria expectável, porque independentemente de se acharmos ou não uma boa Ministra da Saúde, um bom governante não faz um bom candidato nem um bom eurodeputado. E acho que isso tem sido claro com Marta Temido. Achas que ela não é uma boa candidata, independentemente de poder ou não ser uma boa eurodeputada? Ou seja, acho ela na rua, enquanto campanha na rua, ela aparentemente, e também a Seu já escreveu sobre isso numa reportagem, aparentemente ela na rua funciona muito bem, não é? É isso, mas quer dizer... Isso parece-me, isso é um bom argumento para ser uma boa candidata. Depois pode ser ou não uma boa... Mas os dois pareceram, eu estive nos dois e pareceram... Os dois na rua. Eu fiquei surpreendida com o à vontade e com o poder de adaptação do discurso e a forma como interage com as pessoas do Sebastião Bugalho. Que é o Paulinho das Feiras, nós falámos disso a semana passada aqui no... Embora ele diga que não e tal, mas ele gosta muito dessa comparação. Mas ele consegue, sim, e gosta da comparação claramente, e ali a proximidade, já falámos disso exatamente há 15 dias, mas não, há 15 dias, na semana passada folgámos, mas só para eu perceber, mas entre os dois como é que, ou seja, se tivesse que tirar uma conclusão, quem é que te parece ser de facto entre os dois principais candidatos aquele que se apresenta como o mais bem preparado para... Com justiça, Marta Temido, até por ter uma experiência política completamente diferente. Temos de ser também justos com isso. Quer dizer, Sebastião Bugalho não tem qualquer experiência política de todo. Tem uma experiência de comentador, e isso não é a mesma coisa do que governar um país, e governar um país numa pandemia. Portanto, com justiça, acho que Marta Temido estará mais bem preparada e tem mais ferramentas para ser uma boa eurodeputada. Dito isto, na estrada, acho que têm sido os dois, não têm sido, enquanto candidatos, lá está, tem esse lado da simpatia e de conseguirem funcionar muito bem nas feirinhas e nas visitas, mas em termos de marcar a agenda europeia e de falar de temas europeus, aqui se calhar vou um bocadinho contra a corrente, e acho que, embora e reconheça também que esta é uma campanha que tem sido muito mais europeia do que as restantes, acho que falta um bocadinho mais, mas depois já justifico isso mais à frente nesta nossa conversa. Sobre aqueles que têm surgido mais bem preparados, ou que destaco pela negativa, bom, na realidade os mais bem preparados se calhar serão também aqueles que nos têm passado mais despercebidos. João Oliveira tem feito um esforço muito grande para falar de temas europeus. Catarina Martins voltou a fazê-lo hoje, esta manhã, quando questionada sobre as buscas ao Ministério da Saúde e ao Hospital Santa Maria. Quando questionada, ela disse que não era um tema europeu, e depois explicou porque é que a saúde é também um tema que se resolve em Bruxelas. Portanto, tem feito este esforço pedagógico. Ia dizer Rui Tavares, isto foi aqui uma falha, na realidade era precisamente Francisco Paupério, também tem feito esse esforço. Pedro Marques Fidalgo Marques. Aconteceu mesmo que Ricardo Araújo Pereira, e confundiu o nome, também tem feito esse esforço. Da parte de João Coutinho de Figueiredo, eu acho que ele tem perdido um pouco, e acho que ele tinha muito potencial para capitalizar mais esta campanha, e tem-se perdido muito nos ataques e nas picardias e nas bocas que manda aos outros partidos. Ok, destacas isso pela negativa então da Diria parte sim. Embora eu ainda assim percebo o que diz em relação ao candidato Pedro Fidalgo Marques, mas acho que ele está muito apagado. A campanha do PAN em si, ou seja, tem poucas ações. Ainda hoje nós temos também uma reportagem
que mostram um pouco isso, ou seja, são ações em que praticamente é difícil passar para a comunicação social. E até ele tem ao alguma seu lado coisa, a líder ideias. do partido, ao contrário do Francisco Palpério, exatamente. E portanto, mesmo assim, parece-me, independentemente de ele estar bem ou mal preparado, parece-me que a campanha não foi assim tão bem gizada. Não sei qual é, se alguém quer Sim, dizer mas uma coisa. em 2019 foi a surpresa da noite, não Sim, é? sim, a foi, eleição, sim. a eleição Do Francisco do, E Rodrigues. também foi do igualmente Francisco apagada uma Reis. estratégia Também. de campanha. Eu não sei se é uma estratégia. É mais não terem máquina, Não, se calhar. é isso, é a estratégia possível para a máquina, Com a máquina que que tem. tem, Pronto. sim. Mas sim. seria expectável mais, justamente porque. Mas o livro não entre- tinha uma máquina muito grande e consegue, apesar de tudo, estar a marcar mais, não é? Sim, mas Rui Tavares tem a experiência que tem no Parlamento Claro. Europeu, não é? E portanto isso dá-lhe ali logo uma vantagem. Sim, mas não sobre apareceu quase até agora. É verdade, mas o partido até sabe como Sim. embrulhar, embrulhar bem os temas. Mudando aqui agora um bocadinho de tema, São José esta semana ficou, como também já falámos aqui, marcada pelo pacote de medidas para as migrações que o Governo apresentou, mas em particular pela revogação do regime da chamada manifestação de interesse que o Presidente acabou por promulgar quase em tempo recorde. Esta é uma solução adequada às necessidades de um país ou melhor, a um país que tem em que as necessidades mais prementes são de facto a mão de obra menos qualificada, por mais que às vezes se fale, e os políticos gostam muito de falar, de captar mão de obra qualificada. Quem conhece o país real sabe que Sim, os setores da economia que precisam... desde a agricultura, desde as florestas, desde a hotelaria, portanto é mais a mão de obra menos qualificada que acaba por ser necessária. Portanto era essa pergunta que eu fazia. Sobre o pacote da imigração, aquilo genericamente tem coisas positivas, bastante positivas. Estava em preparação grande parte dela, aliás, a Ana Catarina, a ex-ministra, já o veio dizer, e é verdade. Ela fala em 90%, não sei se é 90%, mas muitas daquelas coisas estavam em preparação pelo Governo, precisamente para resolver a crise das pendências de autorizações de residência. Genericamente tem coisas positivas, portanto, nós mesmo noticiámos mesmo este programa de que agora vai ser montado para acabar com as pendências. Eu cheguei a escrever uma notícia sobre o programa, qual era o programa de intenções para o CEF, que ia desde contratação de funcionários, digitalização, etc., fazer um modelo de autorizações de residência baseado no modelo da vacinação da Covid, não é? Com acordos com municípios, ao fim de semana abrir postos de legalização. Pronto. Portanto, há aqui muita coisa que é pacífica. Em relação à questão específica da declaração de interesse ou da manifestação de interesse, que é um regime que existe e que existia já há uns anos, em que o imigrante pode chegar com visto turístico, arranjar um emprego, inscreve-se na Segurança Social e depois faz uma manifestação de interesse de ter residência portuguesa. Pronto. A autorização de residência sim. Em Portugal. E isto era uma solução que servia à economia e que servia aos imigrantes. Porque eles vinham, a mão de obra é precisa, eles arranjavam um emprego, estavam legalizados na Segurança Social e depois tratavam da sua legalização absoluta. Pronto. É evidente que com a crise e a greve, quase a greve de zelo e as greves reais do CEF em resistência à sua extinção, com a Covid, com todos os arrastar de pés que houve neste país em relação a este processo de extinção, foram-se acumulando pedidos numa época em que chegavam ondas maiores de imigrantes a Portugal, porque eram necessários para a economia, porque a situação internacional, isto é uma coisa na Europa inteira, não é só cá. A vaga de imigrantes na Europa nos últimos anos é real e complexa, é por isso que foi aprovado o Pacto para as migrações e asilo em maio passado. Agora, acabar com este regime e transpor para uma situação que já existiu já neste século,
para um regime que as pessoas inscrevem-se nos consulados, tirando na CPLP, não é? A CPLP mantém o Sim, acordo. mantém-se. Mas os outros países que não são CPLP, quem quiser emigrar para Portugal, inscreve-se no consulado com um contrato ou uma promessa de contrato de trabalho Sim, prévia. é o chamado visto de trabalho, sim. Pronto. O que é que isto pode originar? Em vez de combater, pode fortalecer redes de tráfico. Porque vai levar à criação de empresas fora de Portugal, ou Não, até já em existem, Portugal, já funcionam que já assim. existem, Sim, já funcionam mas que assim. podem São ter, porque a partir de agora sim, e que ficam potenciadas. Exatamente, Pronto. exatamente. E depois tens outro problema, tu não consegues parar com... Os imigrantes entram, haja este muro ou não haja este muro. Vão continuar a trabalhar, Eles no vão fundo é isso. continuar a vir. E, portanto, entrar no país com visto turístico, chegam cá, arranjam um emprego. Porque não conseguem, tu não consegues ter um policiamento, quer dizer, de forma que tu olhas para a cara dele quando ele entra como turista e dizes, não, este tipo não entra porque é ilegal, vem para trabalhar, não é? Pronto. E, portanto, tens que arranjar uma solução. Agora acho muito bem que tenham travado, ponham isto tudo conta quilómetros a zero. Mas nisso o Presidente da República tem toda a razão na notícia que tu fizeste, que de facto, passando a resolução, que o Presidente até fala de 9 meses, não é? 6, 9 meses. 6, 9 meses. Ele acha que... Sim, ele até dá até 9 meses. Mas isso deve ser nas suas melhores intenções, porque o próprio presidente da AIMA, ou da AIMA, em novembro, dizia que precisaria de 1 ano e meio Sim, para tratar dos 400 mil. Mas isso era com o sistema normal. Não é isso que vai acontecer. E entretanto os que se foram acumulando Sim, também. Não, mas entretanto há uma task force, supostamente, que haverá. Há um plano que está preparado. Que passa pela contratação de pessoas, até com colaboração das câmaras, funcionários dos municípios. Tudo isso demora muito tempo, temos um verão à porta. Isso está a ser preparado. Portanto, quando o Presidente fala em 9 meses, o Presidente sabe sobre isto muito mais que tu, de certeza. Pronto. Não, eu acho que é a convicção que lhe passaram do governo, presumo eu, do que ele disse. Veremos depois se cumpre ou não. E até do anterior. Cá estaremos nós para olhar para o calendário. Exato. Mas posso continuar, que é assim... Passando este limpar de lixo acumulado, de pendências, tem que voltar um sistema em que um imigrante se possa legalizar em Portugal. Isto não faz nenhum sentido, porque senão o que nós vamos criar é uma nova crise, porque daqui a uns anos vamos estar a que eu queria perguntar, dos ilegais. Se acha que vai haver aqui uma espécie de um regime excepcional permanente, ou seja, volta-me a volta, perceber-se que há uma série de pessoas que estão irregulares devido às necessidades da economia precisamente, e porque as empresas contratam essas tais empresas de outsourcing, digamos assim, que vem e depois o empresário, que isto já acontece hoje em dia, quem conhecer minimamente algumas áreas sabe que isto acontece. Vai estar a contratar um empregado a 5, 6 mil quilómetros de distância. Vais estar a contratar um trabalhador. Não estás tu. Não, ele está a contratar uma empresa e a empresa traz. E o empresário diz, o empresário português vai dizer: eu não sei, eu quando contratei esta empresa presumi que ela ia cumprir os requisitos. Exatamente. E é assim que nunca há problemas. Mas se no futuro houver depois uma sucessão de casos, o que vai acontecer, parece-me a mim, não sei, e também segundo a opinião da São José, e eu admito que sim, é haver aqui uma lógica de um regime de excepcionalidade permanente, que é de meio ano ou de ano a ano vamos ter que andar a regularizar pessoas que estão irregulares porque não sei se é de meio ano. Não, eu estou a tirar para o ar agora. Os modelos em Portugal já funcionaram vários. E isto está sempre dependente de uma outra coisa, que é a dinâmica, o peso, a dimensão da vaga de imigração a cada momento e a pressão que exerce sobre a economia europeia. Sim, tem a ver com razões geopolíticas, quando simultaneamente a Europa também precisa manifestamente de mão de obra, não é só Portugal, não é? Sim. Portanto, isto é uma questão que vamos ter que estar a gerir com uma grande calma, e acredito que, não digo que daqui a 1 ano, mas daqui a 1 ou 2 anos, haja uma alteração através de regras, porque vamos ter que ter postos de legalização de pessoas e de imigrantes, trabalhadores aqui.
Muito bem, voltando também a um tema que já foi aflorado até pela própria Celso, perguntava-te se ontem, e tu seguiste este tema nas últimas semanas, foi também confirmada a aprovação da descida do IRS que foi proposta pelo Press e graças à ajuda do Chega, acaba por ser viabilizado também pelo Chega. Isto será um prenúncio do que pode vir a acontecer no orçamento? Sim, parece-me que claramente, não é? Aliás, o Luís Montenegro arrisca-se a ter um orçamento do Estado a sair da Assembleia da República muito diferente daquilo que entra e daquilo que pretende, não é? Porque nós sabemos que as propostas de orçamento de Estado que entram no Parlamento depois têm sempre ali uma margem de manobra para o Governo poder negociar e, portanto, há sempre uma margem, mais umas quantas centenas de milhões de euros em que pode... para poder incluir medidas, não é? Mas aqui arrisca-se a que seja mesmo muito diferente, até porque, e se chegar a sair, não é? Porque para sair depende mesmo do voto a favor do Chega, já não basta uma abstenção. Ou do PS. Ou do PS. Eu acho que o PS só se for uma abstenção, mas depois também, enfim, não sei. Não sei, é mais uma área em que não vou adivinhar. Agora, PS e Chega já perceberam que conseguem dobrar o governo, não é? Em algumas coisas. Enfim, o PSD aqui aproveita para, enfim, a direita em geral, não é? O Paulo Núncio tentou criar aquele novo termo da xeringonça. Vamos ver se ele pega, até porque foi Paulo Portas que levou para o plenário da Assembleia da República o termo usado pelo Vasco Polido Valente aqui numa crónica no Público, e depois realmente esse pegou. Mas o PSD ontem usou já um outro argumento que se calhar até pode ser usado, enfim, pode ser benéfico para o PSD agora na campanha, em que o PSD, aquilo que tentava fazer com a sua proposta era dar aqui também algum bónus à classe média, que até o próprio António Costa já tinha admitido o ano passado que era preciso olhar para os impostos da classe média. Portanto, Pedro Nuno Santos agora tem uma visão um bocadinho diferente, e o PSD já disse que o PS e o Chega estão a atacar a classe média, que é de facto uma classe que o PS precisa conquistar e na qual o Chega tem boa parte do seu eleitorado, boa parte do eleitorado do Chega é classe média, são os pequenos empresários, os profissionais liberais, e portanto há ali, pode fazer a diferença. E o PS já veio ontem puxar os louros a si para dizer que afinal os 1.500 milhões de redução do IRS foram todos dados pelo PS. Enfim, estão as cartas na mesa, agora é esperar, mas o orçamento vai ser de facto muito, muito difícil. Sim, mas isto não tem só a ver, obviamente terá a ver também com estas europeias, isso que tu estás a dizer agora, sim, capitalizar isso. Sim, a pressa do PSD em querer levar a votos o IRS na semana passada era por isso. E o PS foi deixando, foi argumentando que não, porque o prazo limite era 31 de maio, portanto vamos deixando isto correr. Eu acho que há ali ambos os partidos tinham, ou ambas as fações tinham ali alguma coisa a ganhar com isso, não é? Se vai ter de facto impacto. Bom, veremos no domingo, não é? Mas também não conseguimos perceber porque é que os eleitores votam aqui ou neste ou naquele partido por causa de uma medida. Mas é bem possível que ajude. Sobre o orçamento, sim, eu volto a dizer, sim, vamos ter um mês uma segunda quinzena de outubro e um mês de novembro bastante agitados no Parlamento. Ou seja, será um orçamento muito feito na especialidade, é isso que muito feito na especialidade, sim, muito feito na especialidade e há de ser com negociações, se calhar como quase como... Um milímetro, não é? Como tínhamos no tempo da geringonça, que era até ao último segundo, com uma dificuldade acrescida. É que nessa altura o PS sabia mais ou menos, sim, que ia ter a aprovação, não é? Com o que é que podia contar, sabia que tinha que dar mais isto ou mais aquilo. Neste caso, o Chega é um parceiro de negociações absolutamente imprevisível nesta questão do IRS, e há uma coisa, e nisso o PSD aparentemente tem razão, porque o PSD, por exemplo, dizia que tentava falar com o Chega e o Chega simplesmente dizia: nós não queremos falar com vocês. Não, ponto.
E é este tipo de diálogo que vai aqui criando uma série de pedras na engrenagem, não é? Que para o orçamento é fundamental. Mas a AD quer governar com todos, é o que dizem, não é? Mas eu, segundo as tuas palavras, se calhar parece-me que quase valeria a pena escolher um interlocutor, não? Sim, pode ser que André Ventura, que nos últimos 15 dias passou o tempo na campanha, até parece que é quase ele cabeça de lista, pode ser que esteja mais tempo no Parlamento, mas não sei até que ponto se a estratégia de André Ventura não é mesmo essa, é forçar o PSD a este tipo de relacionamento. Sim. Liliana, ainda também aqui relacionado com esta questão que estávamos agora a falar, e em particular sobre o IRS jovem, ontem a líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, deixou logo o aviso, isto depois da aprovação, não é? Que não jovem. Deixariam, exatamente, e eu escrevia isso ontem no texto, até terminava assim, porque é de facto um aviso que fica deixado aqui à navegação quando diz que, tal como fez agora na questão do IRS, também no IRS jovem, os socialistas não deixarão de corrigir qualquer tentativa de beneficiar quem tem rendimentos mais elevados, porque, como o Marcelo dizia, havia aqui de facto na proposta da AD aqui um alívio para a classe média, mas inclusive, se podemos considerar, tendo em conta os salários em Portugal, a classe média alta, se quisermos, aqui aproximada, ficava ali na fronteira. E o que eu pergunto é... E já a pensar nestas europeias, achas que os eleitores valorizam mais esta atitude do PS ou, por um lado, poderão responsabilizar de alguma forma os socialistas por inviabilizarem a governação do governo que acabou por tomar passo? Ou seja, porque já foi havendo estudos, não só agora, mas mesmo no passado, que nem sempre os eleitores veem bem o partido, neste caso, normalmente o maior partido da oposição, não deixar governar quem está no governo. Sim, os eleitores não são um corpo, não é? São vários, portanto é difícil. Acho que aqui há logo dois tipos de eleitores. Os eleitores que, por um lado, como dizias, olham para estas correções, digamos assim, que o PS faz como constantes entraves, e obviamente que os partidos, quando estão na oposição, fazem este tipo de intervenções e fazem as suas propostas e procuram marcar a agenda também, porque estar no lado da oposição a isso os obriga. Agora, neste caso, e com esta matemática parlamentar, as coisas acaba por existir muito mais interrupções. Porque a matemática isso permite, não é? Temos duas bancadas parlamentares, a do PS e do PSD, exatamente com o mesmo número de deputados, portanto o PS tem aqui uma vantagem de quase ser ele a governar. Mas, como dizias, há de facto aqui um eleitorado que não olha com grandes olhos para isto, e esse eleitorado não é necessariamente apenas da Aliança Democrática, pode ser também um eleitorado socialista. E porquê é que eu digo isto? Porque nós temos visto João Galamba nos últimos dias permanentemente a criticar aquilo que, e cito, a mesquinhez ideológica, e aqui ele está a falar da mesquinhez ideológica da esquerda. Portanto, até do lado da esquerda, e está bem que João Galamba sai completamente enfurecido com Pedro Nuno Santos, já percebemos que a sua relação, a relação entre eles os dois não está nos melhores dias. Mas ele também não terá grande tração no eleitorado. Estamos a falar de um dos ministros pior avaliados. Sim, não é pela claro, não é pela influência do Galamba, não é pela influência do Galamba, mas causa ruído, não é? Exato, e justamente é isso, é por percebermos que dentro da própria esquerda há quem não veja com bons olhos, e até mesmo dentro do próprio PS, para estas constantes interrupções. Há pessoas com mais peso do que o Galamba, por exemplo, claro, a Luísa Salgueiro, outros socialistas que acham que o PS deve dialogar com o governo, deve ter uma atitude diferente daquela que está a tomar, que tem agora, mais peso, muito mais peso do que o João Galamba, não é? Sim, mas falo de Galamba porque tem sido aquele que tem se esforçado pelo menos para ser mais vocal, e critica o facto da esquerda chumbar 20 ou 30 euros mensais, estou a ler, de redução do IRS nos escalões mais elevados em troca de 1 ou 2 euros nos menos elevados. Portanto, parece-me que, tendo em conta que a estratégia da Aliança Democrática, que de resto era uma estratégia anunciada já durante a campanha das legislativas, portanto, esta coisa de vamos aprovar tudo agora antes das europeias,
isto não surge depois do resultado. Luís Montenegro, durante a campanha das legislativas, disse repetidamente e elencou quais é que eram os prazos que ele tinha para resolver uma data de questões. E tem cumprido, não é? Eram uns 2 Tem meses. cumprido, eram uns 2 meses. Portanto, adivinhando ou não aquele que poderia ser o resultado das legislativas, a verdade é que os prazos foram determinados antes do dia 10 de março. E, portanto, todo este compasso que o PS está a impor e a bloquear e a levar e a chumbar, parece-me que também poderá ser visto com maus olhos por parte dos eleitores, como perguntavas, de uma forma geral, porque há um governo que se está a esforçar, mal ou bem, para cumprir o seu programa, porque aquilo que a Aliança Democrática está a fazer é cumprir o seu programa, e foi aquele programa que foi votado e, apesar de tudo, foi o programa que venceu. E, portanto, este permanente trabalho de um partido que esteve nos últimos 8 anos no governo e agora que está com uma atitude de não, nós agora vamos resolver tudo aquilo que não resolvemos nos últimos 8 anos, não tenho a certeza que possa ser bem visto por parte dos eleitores, de uma forma E no geral. IRS ir além daquilo que ia o Exatamente, quer dizer, governo. agora já podem ir além, mas não foram. Aqui chegados, vamos então, até porque o tempo urge, vamos então ao público e notório desta semana, São José. Olha, eu queria salientar o governo e o esforço negocial que ele tem feito. Teve negociações com professores, teve acordo sobre o tempo de serviço. Ontem fechou acordo com o mais importante sindicato dos trabalhadores da Justiça, o Sindicato dos Funcionários Judiciais. Há um segundo sindicato que ainda não, que é o dos oficiais da Justiça, que ainda não assinou, mas, portanto, começa a desbloquear socialmente questões. Mas eu percebo que isto politicamente é importante, que é inteligente, que era uma promessa, tudo bem, e até pode trazer frutos eleitorais, já nas europeias. Agora, eu começo também a ficar preocupada como é que isto vai ser pago, porque isto é despesa permanente, isto não é este ano e acabou, isto não é os apoios à Covid, isto é despesa permanente na administração pública, pronto. Com, do outro lado, redução de receita para o orçamento de Estado. E eu começo a ficar preocupada porque eu adoro a política das contas certas. Eu lembro-me do que foi a Troika. Eu lembro-me de até o meu ordenado ter sido reduzido. Lembro-me muito bem de muita coisa e tenho memória. E, portanto, esperemos que, em função do eleitoralismo e com o medo de que o governo ganhe a curto prazo, isto não é para as europeias, isto é para umas futuras legislativas, que isto não venhamos a pagar caro. Eu li um artigo, há uma peça muito interessante que está no site da CNN, feita pelo Pedro Santos Guerreiro, que se chama O Cobrador de Promessas. Pedro é um jornalista muito sólido e ele faz a descrição com valores dos que se sabe, do que não se sabe. É uma peça muito interessante, que é pedagógico os portugueses lerem ou verem, porque também tem versão vídeo, porque há um risco aqui muito grande com a fatura já está muito alta entre o que já foi prometido, não é? Desde várias coisas, não é? Não é só as negociações, é todas as coisas, não é? Não é o aeroporto, que isso ali ainda não há valor, não é? Pronto, não é isso. Mas de facto a fatura pode ser cara. E a manta pode ser curta, até porque a margem para o superávit já não é muita, e há também a questão das regras europeias que mudaram e vão impor limites à despesa. E que tu ao mesmo tempo estás a diminuir a receita. Exatamente, e uma coisa joga com outra. Sem receita não tens despesa. Eu trago o caso da Comissão Parlamentar de Inquérito. As comissões parlamentares de inquérito já sabemos que têm sempre episódios interessantes, que não apenas aquelas declarações, não me lembro, não tenho memória disso, quando é nas audições, não é? Mas desta vez não houve audição. Lacerda Salles ia ser ouvido... E percebe-se agora, não é? Percebe-se agora. Ia ser ouvido hoje e na terça-feira pediu o adiamento alegando motivos profissionais. Ora, hoje soube-se que estão a ser feitas buscas pela Polícia Judiciária no Ministério da Saúde e no Hospital de Santa Maria, e soube-se também, nós confirmamos isso, que Lacerda Salles
foi constituído arguido e a sua casa foi alvo de buscas no início da semana. Ou Pois, seja, parece que é segunda-feira. ou seja, parece que este pedido de adiamento por motivos profissionais seria motivos profissionais dos inspectores que fizeram as buscas na casa, não é? E seria Agora, indelicado ele estavam não lá. ter convidados em casa e não estar lá com, não é? Para Exatamente. receber. Seria indelicado, portanto, até é um sinal de boa educação. Enfim, Marta Temido hoje já Acho que veio não era dizer. no dia da audição hoje. Não vamos estragar a piada, não vamos estragar a piada. Marta Temido já continua a dizer que não sabe nada, não é? E o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o deputado do Chega, partido que também pediu putestativamente a Comissão de Inquérito, hoje veio dizer que é uma estranha coincidência em que ele fosse, que se tenha sabido hoje, precisamente no dia em que Lacerda Salles era para ser ouvido. Será ouvido daqui a 3 semanas, portanto vamos ver, 2 semanas, não 3, mas 2 semanas, vamos ver o que é que poderá ter a dizer também sobre este episódio das buscas. Obviamente que nessa altura, presumo eu que dirá aquilo que todos recorrerá ao subterfúgio de... Não pode ser não me lembro dos pormenores, mas não posso falar sobre isso porque estará em sua investigação, não é? Em segredo de justiça. E já agora só uma nota, porque Marta Temida também estranhou-me o timing em que acontece agora, exato. em que surge agora esta notícia, tendo em conta a proximidade do ato eleitoral. É bom quando o PS estranha timings da justiça, não é? Já não é a primeira vez. Liliana. Eu trago, e para recuperar aquilo que disse há pouco, e embora lá está, esta seja uma campanha que está a ser mais europeia do que as restantes campanhas dos anos anteriores para o Parlamento Europeu, a verdade é que há aqui um tema que tem passado um pouco despercebido, e as migrações, a habitação, até a questão das regras orçamentais têm marcado bastante as campanhas, mas o ambiente, e ontem foi o Dia Mundial do Ambiente, acabou por passar despercebido justamente por causa de um tema nacional, a questão do IRS, que acabou por abafar quais é que seriam as propostas dos partidos que ganham nestes dias. Eles aproveitam sempre para dividir a campanha por dias, e o LIVRE, quer o LIVRE, quer o PAN fizeram esse esforço. Ambos têm como prioridade a desbloquear a lei do restauro da natureza, que está suspensa desde março, depois da Hungria ter recuado. Para quem não sabe, a lei do restauro da natureza é uma lei que visa restaurar pelo menos 20% dos habitats até 2030, portanto é uma lei bastante urgente, e numa altura em que, tendo em conta que há tantos miúdos nas estradas e nos edifícios de grupos do Climáximo e outros que eu não me recordo aqui o nome, mas que têm feito um esforço para trazer este tema para as agendas, e quando estas eleições são até tradicionalmente menos participadas e há um esforço de mobilizar os jovens, parece-me um pouco irresponsável que os partidos tenham deixado que este tema tenha ficado fora destas 2 semanas. Houve uma outra tentativa ainda assim ontem, mas mas no geral passou nos debates. Sim. Mas desculpa, o PAN e o LIVRE têm feito várias ações. Se tu ouviste a minha intervenção com atenção, eu reforcei que o LIVRE e o PAN falaram da lei do restauro nacional. Mas fizeram mais. De descarbonização, fizeram ações sobre descarbonização. E viste-as a passar nas televisões? Isso não me interessa. Eu vi, porque eu só vejo na televisão. É pena que os grandes partidos não tenham pegado nesse tema. Até porque o PSD passa o tempo a dizer que foi o primeiro partido a propor no Parlamento leis ecológicas, portanto, em defesa da ecologia. Então mantenha esse caminho. Então, Carlos Pimenta. Sim, mas pronto, vamos terminar porque já está mesmo na hora. Ficamos então por aqui. Na próxima semana cá estaremos novamente para um balanço das europeias, seguramente. E não me devo enganar ao antecipar que também o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no 10 de junho será tema. Até lá. Boa semana. Boa semana. O público fica no ouvido.